Olá, vamos mergulhar num assunto que hoje em dia pega todo mundo: a distração constante. A gente vai entender como essa busca sem fim por prazeres rápidos acaba sabotando nossos maiores sonhos e, o mais importante, como a gente pode sim retomar o controle da nossa atenção. É uma sensação que todo mundo conhece, não é mesmo? Aquele momento exato em que uma notificação boba vence a batalha contra uma tarefa super importante. É exatamente esse o ponto de partida da nossa conversa de hoje, esse sequestro silencioso da nossa atenção. E olha, isso não é só um mau hábito, não. O que os especialistas mostram é o que eles chamam de armadilha da dopamina. É um ciclo vicioso mesmo que prende a gente nessa busca por gratificação instantânea, enquanto aqueles planos maiores, de longo prazo, vão ficando sempre para depois. Ok, vamos entender isso aqui direitinho. Basicamente, no nosso cérebro, a gente tem dois tipos de dopamina. A fásica, que dá aqueles picos rápidos de prazer, sabe? Tipo quando chega uma notificação. E a tônica, que é um fluxo mais constante, que nos mantém focados por mais tempo. O grande problema é que a dopamina fásica, essa sequestradora, acaba desviando toda a nossa motivação para essas coisinhas fáceis e imediatas. E com isso, ela rouba o combustível que a gente precisava para o trabalho profundo, porque realmente importa. E quais são as consequências de viver preso nessa armadilha? Bom, o custo de ficar sempre adiando o que é importante pode ser bem pesado. São as tais colheitas amargas que esse depois eu faço acaba trazendo para a nossa vida. Os estudos detalham 5 custos bem severos. Tudo começa com aquela sensação de urgência constante, que gera um estresse, uma ansiedade. Isso leva direto para a perda de foco. A gente fica pulando de tarefa em tarefa sem aprofundar em nada. Com o tempo, claro, bate o arrependimento pelas oportunidades perdidas, o que impacta direto na nossa saúde. E por fim, a gente cai no que se chama de narcotização por tarefas. Aquela ilusão de que se está sendo produtivo só porque se está ocupado o tempo todo, mas sem gerar resultado de verdade. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. A disciplina pode até parecer pesada no momento, mas o peso do arrependimento por uma vida que a gente deixou de viver, esse é incomparavelmente maior. Mas só, a boa notícia é que dá para quebrar esse ciclo. A ação é a ponte que liga o mundo das ideias com o mundo dos resultados. E tudo isso começa com uma reprogramação do nosso computador interno, o nosso cérebro. E aqui a perspectiva do Dr. Lar Ribeiro é fascinante. Ele explica que o cérebro tem 2 hemisférios, né? O esquerdo, que é o lógico, o analítico, o que vê a árvore, e o direito, que é o lado emocional, intuitivo, o que vê a floresta inteira. O desequilíbrio entre os dois é o que geralmente causa os conflitos internos e a falta de ação. E essa analogia é simplesmente perfeita. Assim como um pássaro não consegue voar com uma asa só, uma pessoa não alcança seu potencial de verdade usando ou só a lógica ou só a emoção. É preciso integrar os dois lados para poder alçar voo de verdade. Isso leva a gente para uma mudança de mentalidade que é fundamental. A maioria de nós espera ver os resultados para só então acreditar que é possível. Mas a verdadeira virada de chave acontece justamente ao contrário. É preciso acreditar primeiro, para que a realidade possa então se manifestar. O Dr. Lai Ribeiro usa uma analogia genial do elefante de circo para explicar o que são as crenças limitantes. Quando é pequeno, o elefante não tem força para quebrar a estaca. Quando ele vira adulto, teria força de sobra, mas ele nem tenta mais, porque foi condicionado a acreditar que não consegue. Muitas vezes, a gente carrega essas estacas mentais da infância que hoje não tem mais poder nenhum sobre nós. E como se libertar dessa estaca mental, então? Através de declarações poderosas. Ao usar uma linguagem de autoridade, como essa, a pessoa deixa de ser o elefante preso e assume a responsabilidade. Ela se torna a força criativa da própria vida, em vez de ser só uma vítima das circunstâncias. Certo, com a mentalidade ajustada, como a gente transforma essa crença em um hábito de verdade? Agora, vamos focar em estratégias bem concretas, bem práticas, para sair de vez da armadilha da dopamina. Uma ferramenta poderosíssima para isso é a tríade do tempo. Ela ensina a gente a classificar nossas tarefas. O objetivo é simples: focar no que é importante, que gera resultado a longo prazo, gerenciar o que é urgente, que quase sempre é algo importante que a gente adiou, e, claro, aprender a dizer não para o circunstancial, que só desperdiça nosso tempo. Outra técnica que é genial de tão simples é a regra dos 2 minutos. A procrastinação mora quase sempre na dificuldade de começar. O segredo, então, é se comprometer a fazer só 2 minutinhos da tarefa, sem se preocupar nem um pouco com a perfeição. Isso quebra a inércia na hora.
Só isso. 2 minutos. É um número tão pequeno que o nosso cérebro nem consegue criar uma barreira de resistência. Fica fácil demais para dizer não. E a gente sabe, né? Uma vez que um corpo está em movimento, é muito mais fácil mantê-lo em movimento. A ação simplesmente gera mais ação. E aqui a gente tem um verdadeiro arsenal contra a inércia. Praticar a monotarefa, porque o cérebro é péssimo em fazer 2 coisas difíceis ao mesmo tempo. Criar uma rotina de desligamento para eliminar as distrações. Usar a lei de Parkinson a nosso favor, sabe? Criando prazos mais curtos para aumentar a eficiência. E, talvez o mais importante de tudo, definir um porquê muito claro. Uma missão que dê sentido a cada pequena ação do dia. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. E não é uma escolha que a gente faz uma vez só, mas todos os dias, a cada momento. É a escolha entre o prazer imediato e a construção de um futuro que tem um significado real. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Cada pequena decisão de hoje, seja pegar o celular ou começar aquela tarefa, é um tijolinho na construção do nosso futuro. A questão é, esses tijolos estão formando uma base de areia movediça, feita de distrações, ou uma fundação de rocha sólida, construída com propósito e com ação? A escolha é nossa.